Em março deste ano, uma comitiva de deputados federais da extrema-direita foi para Washington, nos Estados Unidos, denunciar supostas ameaças à democracia no Brasil. Eduardo Bolsonaro, que estava entre os parlamentares do grupo, tinha pedido uma audiência para falar sobre o que ele chama de sistema totalitário brasileiro, mas acabou sendo barrado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Americana. O que restou para ele foi denunciar a fantasiosa ditadura do judiciário em cima de um palanque improvisado para uma coletiva sem microfone. Fato é que a comitiva, composta por deputados como Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten e Bia Kicis, tinha um objetivo maior. De acordo com a denúncia feita pela jornalista Laura Scofield, da Agência Pública, os parlamentares brasileiros foram defender a criação de uma lei americana para penalizar autoridades brasileiras, com a justificativa de violação dos direitos de conservadores. Além disso, os deputados pediram sanções ao Brasil para que a suposta ditadura da esquerda seja derrotada. Em resposta, o deputado do Partido Republicano, Chris Smith, avisou que muito em breve vai apresentar um projeto de lei chamado de Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e de Direitos Humanos. Quarta-feira, 17 de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, essa é a Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Você já conhece aqui, sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Laura Scofield, que é repórter da Agência Pública, e ela fez uma reportagem importantíssima sobre como a extrema-direita está se articulando no exterior. É sobre isso que eu vou conversar com ela a partir de agora. Laura, prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então, reportagem importantíssima que você trouxe. A gente até falou aqui muito no ICL sobre essa comitiva de bolsonaristas parlamentares, né, que foram para Washington em março, nos Estados Unidos, e à frente estava o Eduardo Bolsonaro dessa comitiva, e a gente teve nomes que a gente também já conhece, muitos do PL, Gustavo Gayer, Bia Kicis, enfim, uma grande parcela desses deputados Zé Trovão também, estava agora num movimento parecido também na Europa, como Gustavo Gayer. Eu quero começar te perguntando, porque acho que a matéria é bastante detalhada e extensa também, e tem detalhes muito importantes que a gente vai discutir por aqui, mas eu quero começar te perguntando, especificamente nessa viagem, o que eles estavam fazendo por lá, segundo a sua investigação jornalística, além de tentar convencer que o Brasil, a partir de agora, seria uma ditadura, né? Que eles estão, enfim, inventando a história, porque essa história é uma mentira. Então, como que eles estão se articulando? Bom, essa viagem, né, que eu falo nessa reportagem, que é a viagem de março que aconteceu para os Estados Unidos, essa viagem ela surgiu por um motivo específico, que era uma audiência que ocorreria na Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos, né, lá na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, uma audiência sobre o Brasil, né, sobre o Estado de Direito, sobre uma crise de democracia no Brasil, entre aspas, é o que eles falavam mesmo, sobre a liberdade. Então, um deputado republicano, que é o Chris Smith, ele convidou os parlamentares brasileiros para comparecerem a essa audiência, tanto para falar, né, o Gustavo Gayer seria um que falaria, quanto para estar na audiência mesmo. Esse parlamentar republicano enviou um convite, convidando grande parte da oposição para estar nessa audiência. Então, o motivo inicial que levou eles a marcarem essa ida é essa audiência que ocorreria na Comissão de Direitos Humanos. Porém, essa audiência foi cancelada. Por quê? A Comissão de Direitos Humanos é uma comissão bipartidária. Ela tem dois co-presidentes. Um co-presidente republicano, que é o Chris Smith, que convidou todo mundo, e um co-presidente democrata, que é o James McGovern. Os dois têm que concordar para que um evento aconteça. E nesse caso, o McGovern não concordou com esse evento e vetou, assim, não permitiu que o evento ocorresse. Um ponto, né, eu conversei com um assessor do McGovern, um ponto foi que quando os parlamentares brasileiros foram convidados para ir,
o McGovern não tinha ainda dado o ok dele. Então, assim, eles convidaram os bolsonaristas antes do co-presidente permitir a audiência. Ele não tinha ainda avaliado. Então, quando ele foi informado dessa audiência, ele enviou uma nota para a gente, inclusive, falando que ele considera que os republicanos estavam usando o Congresso americano para dar palco para pessoas que teriam tentado um golpe de Estado no Brasil. Quando ele ficou sabendo dessa audiência, ele vetou. Então, os parlamentares, vários deixaram de ir, né? Eu conversei com o senador Eduardo Girão, que falou, eu iria se tivesse audiência, mas eu não vou mais porque foi cancelado e tinha outros compromissos aqui no Brasil. Mas parte da comitiva não teve a ida. Então, com a audiência cancelada, eles foram para convencer, né, de que não existe democracia no Brasil, que é o discurso principal, e aí usaram também esse fato, esse cancelamento, para chegar em mais deputados, né, para acessar mais republicanos e para levar esse assunto aí para mais gente lá. Muito bem. Então a gente tem esse primeiro passo. Eu quero te perguntar também, nessa viagem para os Estados Unidos, houve uma coletiva de imprensa em frente ao Capitólio, né? E a audiência oficial, vamos dizer assim, não aconteceu, que tinha o apoio de um parlamentar republicano, de acordo com a sua reportagem, o Chris Smith, e ele disse que iria apresentar um projeto de lei. E aí, em paralelo a isso, aqui para dar um contexto para as pessoas que estão nos acompanhando, vem o Paulo Figueiredo, e você deve se lembrar, você que está me acompanhando e acompanhando a Laura, que ele era comentarista da Jovem Pan, neto também de um ditador, o João Figueiredo, e também alvo de operação da Polícia Federal, o neto, né? O Paulo Figueiredo, investigado pela PF por propagar desinformação, notícia falsa e incitar militares a aderirem ao golpe aqui no Brasil. Muito bem. E mostra esse Paulo Figueiredo, ele vai a uma live no YouTube e mostra um documento, supostamente, né, um documento. Vamos por partes, Laura. Explica pra gente que documento foi esse que ele mostrou. E o Paulo Figueiredo, ele omitiu também uma informação bastante importante nessa história, nessa live, né? Que ele dizia ser um documento sobre o Brasil. Então, na verdade, era sobre a Nicarágua. Como é que é essa história também? Que é bastante confusa, né? Quando a gente para prestar atenção. Sim, então, voltando lá para aquela coletiva, como você falou, Gabriela, o Chris Smith falou que ia apresentar um projeto de lei, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, bom, será que vai mesmo? Como que eu posso descobrir algo mais sobre? E esse tipo de apuração, que é a apuração que eu fiz nessa reportagem, ela se baseia muito em ver vídeos que esses parlamentares, os integrantes das comitivas postam sobre a ida. Porque eu sei que se eu entrar em contato, dificilmente eles vão me dar uma entrevista, então eu estou olhando mesmo tudo que foi publicado sobre essa ida e pesquisando, entendendo e contrastando, né? Ou escuto informação de um, confirmo com o outro, enfim, vou olhando dessa forma. E aí eu encontrei uma live do Paulo Figueiredo em que ele, logo depois de voltar, né, de alguns compromissos em Washington, ele estava em Washington ainda, a live foi feita no hotel, ele começou a falar sobre como teria sido essa estadia lá, né, como teria sido a recepção e tudo mais. E aí ele puxa um documento, ele começa destacando o que o Chris Smith, né, teria combinado com eles, o que ele considera que foi uma grande coisa, uma grande vitória essa participação do Chris Smith. Ele puxa esse documento e fala: eu não quero dar spoiler, nem sei se eu posso mostrar isso aqui, mas mostra esse documento e fala: isso aqui é o que a gente está desenhando como uma resolução para o Brasil. E começa a ler esse documento. E aí ele fala que é um documento que prevê sanções, enfim, e vai explicando mesmo o que está escrito ali. Eu fiquei tentando entender que documento era esse, vamos tentar descobrir um pouquinho mais e conseguir ver um número nesse papel que ele levantou ali. Esse número eu pesquisei e encontrei esse projeto de lei que, na verdade, é sobre a Nicarágua. O Paulo Figueiredo não tinha falado no vídeo que era sobre a Nicarágua. Ele falou: isso aqui é o que a gente está desenhando como uma resolução para o Brasil. Mas, pesquisando o número, né, daquele projeto, era um projeto que já tinha sido apresentado pelo Chris Smith, mas sobre a Nicarágua, e que propunha mesmo sanções, enfim, pensava em como lidar com a Nicarágua, né? Como os Estados Unidos lidariam com a Nicarágua, porque a gente sabe que os Estados Unidos eles tendem, eles por vezes assumem esse local de tentar passar leis para falar de outros países do mundo e impor sanções, enfim, né, para países com os quais
que eles avaliam que eles deveriam, e aí era um projeto que pensava isso mais para a Nicarágua, não para o Brasil. Que importante o seu trabalho, Laura. Inclusive, tem um momento ali, eu recomendo que todo mundo leia a reportagem, porque ela tem todos os detalhes ali e ela capta, Laura, o momento que ele mostra o documento na tela e coloca, coincidentemente, o Paulo Figueiredo, o dedo em cima do nome Nicarágua. Que era justamente para omitir que esse documento não se referia ao Brasil. Então, muito importante esse olhar que você teve. E, bom, isso é um desses eventos, a gente está falando dessa viagem, um desses acontecimentos em que a extrema-direita está indo para o exterior, articulando com outros países, com outros parlamentares, outras figuras, enfim. O consultor argentino, que até também é citado na reportagem, o Fernando Serimedo, por exemplo, fez reuniões com o Eduardo Bolsonaro, fez uma live compartilhando mentiras sobre as nossas urnas no período eleitoral, né, das eleições presidenciais, e foi um dos grandes responsáveis também das estratégias nos bastidores para eleger o Javier Milei na Argentina. E agora, em março de 2024, a gente tem também a comitiva de bolsonaristas, de parlamentares da extrema-direita que foram para a Europa também e participaram de um encontro no Parlamento Europeu, com direito, inclusive, a discurso do Gustavo Gayer contando mentiras sobre a nossa democracia também. Como é que eles estão conseguindo, esses parlamentares, eu te pergunto, se organizar para isso, inclusive financeiramente? E aí, tem movimentos envolvidos nessa história, por exemplo, o Yes Brasil USA, o CEPAC, que é a Conferência da Ação Política Conservadora? Bom, então, a grande pergunta é como que eles estão conseguindo se organizar financeiramente. A gente não tem todas as respostas, né? A gente continua investigando, a gente busca entender de onde que vem realmente o dinheiro, como que eles acessam esses espaços, a gente tem buscado, mas o que a gente já sabe é que é um processo longo, então é um trabalho que eles vêm desempenhando, não é de agora, não é desse ano, é um trabalho que são várias as viagens para o exterior, e por vezes eles não foram tão bem recebidos quanto eles gostariam, eles já falaram isso, mas com a insistência de ida, eles passaram a ser recebidos. Uma coisa que eu conversei, né, com alguns especialistas, e que eu explico um pouquinho lá na matéria, é que esse movimento que eles estão fazendo não é um movimento novo, assim, é um movimento que ele já é praticado, né, por outros grupos de outros países que estão recorrendo aos Estados Unidos e a outros países do mundo para tentar impor sanções aos seus países de origem, né, para impor sanções contra os seus regimes. E aí, em alguns casos, pode ser um movimento legítimo, enfim, mas acho que isso não vem ao ponto. O que é o principal é uma cartilha de advocacy, né, que é essa tentativa de fazer pressão, que ela já existe e que ela já foi muito pensada. Então, quando você vê que os principais bolsonaristas que articulam o movimento internacional, eles têm um foco muito grande na Flórida. A Flórida é onde estão vários outros grupos, né, de vários outros países latino-americanos e onde eles se articulam. Eles ali, eles aprendem juntos, eles pensam em como que eles vão acessar os lugares nos Estados Unidos. E aí esse grupo Yes Brasil USA é um grupo que eu acompanho, é um grupo de brasileiros na Flórida, que tem um acesso bastante grande a grandes nomes do bolsonarismo. A gente publicou uma matéria no ano passado que fala que eles foram um dos responsáveis por organizar a agenda do Jair Bolsonaro naqueles 3 meses que o Jair Bolsonaro passou lá. Então é um grupo de brasileiros que conseguem realmente acessar as lideranças e articular, né, e fazer protestos, inclusive, favoráveis ao Bolsonaro na Flórida. Então, é um grupo que ajuda a manter essa influência lá, né, ajuda a organizar eventos, falar com líderes religiosos, por exemplo, que é um grupo que muitas vezes apoia, né, as causas bolsonaristas. Então, tem esse grupo de brasileiros, mas a existência desses bolsonaristas lá nos Estados Unidos, na Flórida principalmente, faz com que os contatos com outros grupos, e aí de republicanos dos Estados Unidos, sejam mais frequentes. E é isso, é aquela coisa de água mole e pedra dura. Eles continuam lá, e aí eles vão cavando esse espaço. E aí, no caso da CIPAC, por exemplo, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, que é um dos líderes dessa articulação internacional, se não o líder, ele tem um contato com os organizadores da CIPAC, que é uma conferência de ação conservadora, né? É o maior evento conservador do mundo e que está chegando aqui no Brasil já na 5ª edição, vai acontecer a 5ª edição esse ano. Ele tem contato com essas pessoas, que são pessoas que têm contatos com muitos republicanos. Então, os movimentos vão se articulando e
conseguindo esse espaço. Nessa visita que eles fizeram lá também, eles falaram com outras fundações, esses think tanks, laboratórios de ideia, são grupos que existem para exercer pressão no Congresso americano, grupos que existem para estar junto com os representantes, e aí quando os brasileiros vão lá e eles se reúnem diretamente com os representantes, ótimo, estão chegando ali diretamente. Mas eles não se reúnem somente diretamente com eles vão também para os grupos que podem pressionar os representantes. Então, além de falar com vários republicanos, eles falaram também com várias fundações, inclusive um dos representantes da Heritage Foundation, que é uma fundação que inspirou o Eduardo Bolsonaro a criar o Instituto Conservador Liberal aqui no Brasil, ele foi na coletiva. Ele foi e ele falou que os Estados Unidos deveriam impor sanções sobre o Brasil. E é um grupo forte, um grupo articulado. Então, esses espaços que eles ocupam agora, eles são construídos com o tempo, realmente com ir várias vezes, e por vezes talvez não serem recebidos, mas voltar e continuar até que eles chegam em uma situação em que eles realmente conseguem ecoar a narrativa e ir por vários caminhos possíveis. Diretamente, por meio de instituições, por meio de brasileiros, por meio de republicanos, enfim, cavando mesmo esse espaço. Dá para ter uma ideia de como que esse apoio tem funcionado, até porque a gente teve um resultado, vamos dizer assim, em alguma medida, né? Muito dessa espuma veio do bilionário Elon Musk. Ele, dono do X, o antigo Twitter, né, que foi incluído no inquérito das milícias digitais, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o objetivo, eu te pergunto, e acho que aqui é mais uma reflexão mesmo, talvez, né? Mas de ter a influência dessas personalidades todas, de políticos externos, qual que é o efeito prático disso? No caso do Musk, a gente sabe que o objetivo dele é poder, né? Eh, Talvez seja esse o caminho quando a gente pensa, mas o que que ele ganha com isso, né? Porque financeiramente, isso não é tão claro. Me parece mais que é no sentido de poder mesmo o Elon Musk. Agora, você acha, Laura, que a gente pode se preparar com outras ofensivas daqui para frente? E eu te pergunto isso porque em breve a gente vai ter também as eleições dos Estados Unidos. O Donald Trump está ganhando força nesse sentido. Inclusive, você contou na sua reportagem que o Eduardo Bolsonaro teve um encontro com o Trump e colocou o pai dele, o Jair, para conversar com ele de forma remota. Então, existe uma articulação, inclusive, que poderia ganhar força. Esse projeto de lei, por exemplo, eventualmente poderia ganhar força também, né? Sim, super, assim. E eles, inclusive, falam isso. A gente está construindo a longo prazo essa narrativa, porque se o governo muda, por exemplo, se o Trump é eleito e ele passa a ocupar a cadeira do homem mais poderoso ali do país, ele sendo uma pessoa que está propensa a acreditar que o Brasil viveria uma ditadura, ele tem muito mais força, né? Os tempos realmente começam a favorecer essa narrativa que eles estão tentando construir agora. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, com essa paciência. Essa é uma questão que eles têm falado muito nas lives. Nós estamos com paciência, nós vamos continuar construindo esse movimento, porque esse é um dos nossos focos e a gente está vendo isso. Então, assim, eles acabaram de ir para os Estados Unidos, agora eles estão no Parlamento Europeu. O Eduardo Bolsonaro falou em uma das postagens dele que ele pretende ir a vários outros países ainda esse ano. Então, eles estão construindo isso aos poucos e eles pretendem continuar. Então, eu acho que essa tentativa de trazer pessoas de outros países a formularem sobre o Brasil, né, e a falarem que o Brasil viveria uma ditadura, e isso é repercutido por eles aqui no Brasil, é uma questão que vai continuar acontecendo. E assim, também não é nova. A gente mostrou, inclusive, na agência pública, porque a gente acompanha esse tema já há muito tempo, a gente já mostrou que quando o Jair Bolsonaro perde a eleição e começa aqueles movimentos nos quartéis, é o Steve Bannon, que era o ex-estrategista-chefe do Donald Trump, que cunha esse termo da Brazilian Spring, a primavera brasileira. Ele começa a falar isso vira uma hashtag no Brasil, isso começa a ser escrito nos cartazes, né, das pessoas que estavam lá acampadas em frente ao PG. Então, assim, uma personalidade estrangeira, né, uma grande personalidade da extrema-direita internacional, ela começa a ecoar no Brasil, e aí se ele fala alguma coisa sobre o Brasil, isso rapidamente vira um corte, isso é compartilhado nas redes dos bolsonaristas, porque é uma forma de mostrar que eles estariam falando a verdade. Né? O mundo está conosco, o mundo está percebendo que a gente está falando a verdade. É só no Brasil que a gente não conseguiria ecoar, porque no Brasil, enfim, viveríamos uma ditadura. Então, eu acho que
esses movimentos eles vão continuar e eles tendem, né, a tentar se tornar mais intensos, porque a gente percebe que esse é o foco do bolsonarismo agora. O foco do bolsonarismo é convencer os países do mundo de que o Brasil é uma ditadura, porque assim ele ganha pressão para tentar convencer os brasileiros também de que o Brasil é uma ditadura. É isso que você fala é fundamental, porque eu estava aqui refletindo do ponto de vista jurídico o que, que poderia ser feito, né, Laura? Então, eles falam, por exemplo, sobre o TSE, né? A pública, você acessou um documento que traz a insígnia do Congresso Nacional argumentando que o TSE está processando e e culpando, perdão, oponentes do atual presidente sem a menor base probatória. Aqui estou falando entre as aspas do que está nesse documento, tá? E tudo com a única intenção de aniquilar a oposição ao atual governo, é o que está escrito no documento. E aí tem essa petição, ela conta com assinatura de deputado, de senador também. Então, tem algo, você chegou a a conversar com pessoas, advogados, enfim, autoridades jurídicas, talvez, sobre o que poderia ser feito, o que que o Brasil poderia fazer, porque, de qualquer forma, estão sendo espalhadas mentiras, né, por autoridades e muitas vezes em eventos oficiais. O Gustavo Gayer, por exemplo, palestrou num evento do Parlamento Europeu, assim. Então, é bastante grave, né, nesse sentido. Então, especificamente para essa matéria, a gente não perguntou um pouco de quais poderiam ser as consequências dessas falas, a gente tentou fazer uma questão, uma explicação mesmo, uma descrição do que Sim. estava acontecendo, mas a gente tem acompanhado as autoridades brasileiras responderem sobre a disseminação de mentiras, né? Inclusive, é justamente isso que faz com que eles tentem convencer as pessoas de que a gente vive uma ditadura. É justamente o fato de que as autoridades brasileiras têm respondido à disseminação de conteúdos falsos, enfim, de ataques que buscam mudar a opinião pública, tem efeitos reais no dia a dia da política brasileira, que faz com que eles levem esse discurso para fora. Então, eu acho que é um pouco isso, a gente vai acompanhar também agora. Como a gente sempre está neste assunto, a gente vai acompanhar agora as repercussões também dessa matéria que a gente produziu e tentar entender se, enfim, alguém pretende tomar alguma atitude, quais seriam os próximos passos, e a gente vai continuar realmente investigando o que acontece aí no meio dessas articulações internacionais. É importantíssimo. O valor jornalístico dessa reportagem vai nesse sentido também. A gente tem, por exemplo, o TSE tomando medidas para as eleições, e aí os bolsonaristas reagindo. É justamente isso que você está explicando. Eu quero te perguntar também: tem um trecho que eu quero ressaltar aqui, que você ouviu um especialista em direitos humanos, um brasileiro, o Paulo Abrão, que explicou que os bolsonaristas eles têm utilizado um mesmo manual de advocacy das dissidências cubanas, venezuelanas e nicaragüenses exiladas dentro dos Estados Unidos. E ele explica que isso, óbvio, né, sem representar uma resistência legítima, né, de fato, com como os grupos sociais desses países. Pelo que você apurou, o quanto que isso cola na imagem lá fora, né? O quanto eles se passarem, tentarem representar esses grupos sociais também, tem um potencial para inflamar e crescer para além das bases bolsonaristas, inclusive você assiste todos esses vídeos, pelo que você acompanha, ele está conversando, essas pessoas, elas estão conversando mais com a base bolsonarista, com essa bolha, ou isso está tendo realmente um potencial, e acho que a gente precisa realmente ficar de olho nisso, para crescer para além disso, né? Para chegar nas pessoas e conseguir convencer de que realmente o Brasil está vivendo uma ditadura, né, Laura? Eu acho que, neste momento, eles estão tentando fazer com que cole. Eu acho que, hoje em dia, talvez já colhe mais do que colava antes. É o que, inclusive, a Bia Kister, a Bia Kister falou em uma das entrevistas que ela deu quando ela estava em Washington. Quando a gente chegava aqui antes e falava isso sobre o Brasil, as pessoas tinham muito receio. Mas, com o tempo, os republicanos começaram a aceitar mais o nosso discurso. Então, assim, atualmente, eu acho que ainda existe um caminho que eles querem percorrer, e eles assumem isso, para que realmente eles consigam ter essas consequências práticas aí e convencer atores influentes. Mas eles estão seguindo esse caminho, eles estão tentando isso. E com o tempo eles vão ganhando um pouquinho mais da respeitabilidade, enfim, vão ganhando mais acesso a isso.
Um ponto sobre essa questão de colocar o Brasil e se unir a esses outros grupos de outros países latino-americanos é o seguinte: na avaliação das pessoas com quem eu conversei, se unir a esses outros grupos é positivo no sentido de que eles conseguem convencer melhor. Por quê? Porque os americanos eles já conhecem há muitos anos as histórias de outros países latino-americanos e já estão acostumados a falar, também pela questão da migração. Então, tem vários deputados cubanos, que são republicanos dos Estados Unidos, então são histórias que evocam alguma coisa ali na mentalidade desses deputados. Quando eles colocam o Brasil junto a essas histórias e começam a tratar o governo brasileiro com os mesmos termos, inclusive, que os americanos republicanos tratam esses outros governos, eles encontram ali uma base que já é conhecida. Né? Isso é o que explicaram para mim vários especialistas que eu conversei. Uma base que já é conhecida e aí é mais fácil, né? Porque você pegando um assunto que alguém já sabe um pouquinho dele, trazendo novas informações, todos são países latino-americanos, você consegue mais facilmente convencer de que realmente está acontecendo aquilo. E aí um ponto que me destacaram, por exemplo, é chamar o Brasil de um narco-governo. A gente sabe que essa questão, né, do narcotráfico é uma grande coisa em vários países latino-americanos, é uma questão no Brasil também. Eles chamam outros governos latino-americanos de narco-governos e eles vão e colocam isso para o Brasil também. Por quê? Porque são termos que evocam algo. Então, colar o Brasil a esses outros países, que por vezes são mais conhecidos dos Estados Unidos, no ponto de que as histórias das suas histórias políticas são mais evocadas, né, com mais frequência, ajuda eles a cavarem esse espaço também. Acho que tem um pouco a ver com isso. Com certeza. Laura, eu quero muito te agradecer pelas suas explicações aqui. Foi super didática e, claro, parabéns pelo teu trabalho. Importantíssimo para a gente continuar acompanhando, entendendo esses movimentos, até para a gente saber aonde a gente tem que trabalhar como reação, né? As nossas instituições têm que estar muito de olho nisso. Para quem quiser acompanhar a reportagem completa, pesquisar, né, o título da matéria é Como Eduardo Bolsonaro e Comitiva Articulam com Parlamentares dos Estados Unidos Punições ao Brasil. A gente também vai deixar o link aqui nos comentários para quem estiver acompanhando ao vivo a gente. Obrigada, Laura, por aceitar nosso convite. A Laura Scofield é jornalista e repórter da Agência Pública. Seja sempre muito bem-vinda aqui, é um prazer falar contigo. Muito obrigada pelo convite, adorei a conversa. Até mais, querida. Bom, gente, aqui nesse finalzinho desse Em Detalhes, eu vou deixar aqui um recado importante para você, porque a gente vai ter uma experiência exclusiva, inédita aqui no Brasil. Uma testemunha viva que conviveu com um dos maiores revolucionários do século XX vai estar com a gente aqui no ICL. E toda semana a gente anuncia eventos super importantes, mas esse eu realmente estou muito animada de anunciar aqui para vocês, que a filha do Che Guevara é a convidada de honra da próxima aula aberta aqui do ICL, até a vitória sempre. Che por a lei da Guevara. Ela vai compartilhar, então, essa história, a jornada do pai dela, revelar fatos sobre a vida dele, sobre a vida da família, né? E você vai encontrar também nos livros de história, mas também os detalhes, com certeza, na voz da filha do Che Guevara. Você vai saber muito mais aqui. É uma oportunidade única de mergulhar em momentos chaves dessa jornada do Che Guevara, desde a juventude dele até a atuação ao lado do Fidel Castro e também na luta contra o imperialismo e as opressões do capitalismo. Então vai ser no dia 21 de abril, o evento com a lei da Guevara, às 8 horas da noite. É um domingo, tá, gente? Então fique esperto, anota aí na sua agenda para garantir a sua vaga nesse evento online. Lembrando, apesar dele ser gratuito e aberto para todo mundo, você tem que fazer a sua inscrição. Então, você pode se inscrever em indetalhesicl.com.br. Acessa, vale muito a pena, porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar um evento, uma aula gratuita dessas. Vale muito a pena conferir. Muito animada de acompanhar, então, a história de um dos maiores revolucionários aqui no ICL. Notícias que você vai acompanhar no dia 21 de abril. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL, 6 horas da noite, tem ICL Notícias, segunda edição. Lembrando também que a gente está em todas as plataformas de áudio no período da manhã, já está disponível o episódio para você. Obrigada e até amanhã. Che Guevara costumava dizer: hay que endurecer
pero sem perder la ternura jamais. Hay frases y frases. Esa frase realmente mi papá nunca la dijo. Ué, ele não dizia isso então? Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Leida Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Leida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá!